A política de distensão e abertura política durante a ditadura militar civil-militar brasileira, com o fim do mandato de Médici em 1974, o general Ernesto Geisel, da linha moderada dos militares, assumiu o cargo de presidente, afirmando que iria iniciar a flexibilização do regime em direção à democracia por meio de uma abertura lenta, gradual e segura. O governo encontrava-se desgastado por diversos fatores, como o esgotamento do milagre econômico, sinalizado pela queda do PIB e agravado pela crise do petróleo em 1973, ocasião em que os membros árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, aumentaram o preço do barril de petróleo em mais de 400%. A economia brasileira sofreu um duro golpe com esse aumento, pois dependia profundamente do setor automotivo. Nesse contexto, a insatisfação com o governo chegou até mesmo a grupos que eram beneficiados pela ditadura, o que ficou claro com as eleições legislativas de 1974, quando o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, depois virou PMDB e voltou agora a ser o MDB, partido da oposição, venceu nas grandes cidades, derrotando a Arena, que era o partido dos militares, partido do governo. A situação alarmou a linha dura do regime, que reagiu com o aumento da repressão e passou a perseguir os militantes que haviam auxiliado na campanha do MDB. No dia 25 de outubro de 1975, as tensões se agravaram quando o jornalista Vladimir Herzog, que trabalhava na TV Cultura de São Paulo, foi encontrado morto nas dependências do DOI-CODE. Segundo os militares, Herzog teria se suicidado, mas as fotografias divulgadas de seu corpo deixaram claro que ele havia sido assassinado. Situação semelhante ocorreu em janeiro do ano seguinte com o operário Manuel Fiel Filho, também no DOI-CODE, o que criou um clima social de insatisfação e levou o Geisel a demitir o general Edinardo Dávila Mello, o comandante responsável. A situação aqueceu a oposição, o que levou o governo a endurecer ainda mais o regime que controlava do alto a abertura, com a censura de debates políticos e o lançamento do pacote de abril. Essa mudança de regras no meio do jogo determinava a eleição indireta para um terço dos senadores, os chamados senadores biônicos, e mantinha para os governadores, além de ampliar o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Ressurgiu então a UNE e o movimento sindical organizando diversas manifestações. No ano de 1978, na região do ABC Paulista, o Sindicato dos Metalúrgicos iniciou uma série de greves que se alastraram pelo país. Em 1979, diversas categorias profissionais da iniciativa privada do setor público declararam greve. As reivindicações, que a princípio se concentravam no reajuste dos salários, muito defasados devido à política do arroxo, passaram a incluir as liberdades democráticas. Com toda essa pressão popular, o Geisel revogou o AI-5 a partir de janeiro de 1979 e abrandou a Lei de Segurança Nacional, os mais duros instrumentos ditatoriais, iniciando assim a transição para a abertura democrática. O processo seria concluído por seu sucessor na presidência, o general João Batista Figueiredo, que assumiu o cargo em março de 1979. Tem imagens da missa de sétimo dia, pela morte do Vladimir Herzog, no município de São Paulo, no dia 31 de outubro de 1975. Milhares de pessoas compareceram ao culto ecumênico celebrado na Catedral da Sé, em São Paulo, para prestar homenagem ao jornalista que foi morto sob tortura nas dependências do DOI-CODE. O ato significou também uma resposta da sociedade ao regime de exceção que comandava o país.